Você já quis que o outro mudasse ou tentou ajudar alguém a mudar e se frustrou? Acho que todo mundo já, em algum momento da vida, já passou por isso. É verdade que a gente tentar mudar o outro ou querer ajudar o outro a mudar, a melhorar, pode sim ser um ato de amor. A intenção é essa, você ajudar outra pessoa a mudar, a melhorar, a se desenvolver. Mas é muito verdade que isso, muitas vezes, pode ser um desgaste emocional enorme para você. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 4 razões pelas quais a gente não consegue mudar ninguém. Antes de te falar essas quatro situações, deixa eu te explicar aqui que se você já me acompanha aqui os vídeos, né, 3 vezes por semana, talvez você esteja estranhando um pouco, a minha voz está um pouco diferente. No dia da gravação desse vídeo aqui, eu estou me recuperando de uma gripe, eu não estou 100% ainda, mas nada que me impeça de gravar esse vídeo importante aqui para você. Primeira coisa a entender é por que a gente não consegue mudar o outro então? Porque a mudança verdadeira só acontece de dentro para fora. A pessoa ela só vai mudar quando ela decidir, quando ela quiser. Quando vem imposto pelo outro ou a pedido do outro, pode até surtir um efeito, ela pode até despertar essa vontade interna de mudar, mas não é isso que vai fazer de fato ela mudar, melhorar, procurar ajuda, seja o que for. Isso só vai acontecer quando ela de fato escolher, quando ela decidir por aquilo. Então, tentar impor uma vontade, né? Eu recebo muitas mensagens assim, como convencer a pessoa de que ela precisa de terapia? Como que eu faço para que a pessoa entenda que é importante ela buscar ajuda? Claro, você pode ser um instrumento ali para levar informação para a pessoa, você pode mostrar para ela, mas isso só de fato vai acontecer quando partir dela, quando ela buscar ajuda. Por exemplo, na terapia, quando chega alguém que vem fazer terapia porque outra pessoa quis, porque outra pessoa falou para ela fazer, pode funcionar? Pode. Ela vem ali meio resistente, mas ali acontece alguma coisa que ela fala, realmente quero fazer. Mas, em muitos casos, quando a pessoa vem por vontade de outra pessoa, eu só tô aqui porque minha mãe quer, porque meu pai quer, porque meu namorado quer, se ela não tiver essa virada de chave, dificilmente aquele processo terapêutico vai render, porque ela não quer. Ela de fato não quer. Então só vai acontecer quando de fato parte de dentro para fora. Uma outra coisa importante, cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo. Muitas vezes a gente está no processo de transformação, entende muitas coisas, mas a pessoa que a gente ama, ou a pessoa que está ali do nosso lado, que a gente queria que também vivesse aquilo, ela não está pronta. Não é a hora dela ainda. Já aconteceu muitas vezes de pacientes falarem assim para mim, nossa, por que eu não pensei isso antes? Por que lá atrás, porque lá atrás ela ainda não tinha as ferramentas, a experiência, a vivência para pensar naquilo. Por isso que muitas vezes eu falo assim que é injusto a gente se julgar com a cabeça que a gente tem hoje por erros do passado. Porque muitas vezes a gente passar por um processo para entrar ali numa situação ou num nível de, sim, tô pronta para mudar, eu preciso mudar. Muitas vezes, quando a gente ajuda algumas pessoas que não querem ser ajudadas, elas não estão ainda no momento certo. A gente pode, inclusive, atrapalhar a pessoa, a gente pode atrapalhar o desenvolvimento dela, no intuito, claro, sempre com amor, com carinho, com vontade de querer o bem para a pessoa. Muitas vezes ela não está pronta, ela não está preparada para aquilo. Tem muitas pessoas que começam a terapia e param porque não estão prontas, não dão conta de lidar com aquilo. Já aconteceu muitas vezes, né, de pacientes entenderem muitas coisas ali e falar, não consigo, não quero, não dou conta, e parar o processo terapêutico. E tudo bem, porque cada um vai ter o seu processo. Muitas vezes a pessoa está num nível, você pode chamar do que você quiser, nível cognitivo, espiritual, de experiência de vida, que ela ainda não dá conta de acompanhar aquilo. Então saber que cada pessoa tem um processo e pode ser que você viva aí uma situação que você está há anos tentando mudar uma pessoa, e será que ela vai mudar? Não tem como saber. De novo, você pode ser um instrumento, você pode ser o caminho, mas não vai ser porque você quer ou porque você entende que é a hora certa, que aquela pessoa de fato vai mudar, porque ela vai ter o tempo e o processo dela individual. Uma terceira razão, assumir a mudança do outro é abrir mão da sua.
Você pode falar assim, como assim? Muitas vezes não é incomum a gente focar muito na outra pessoa. É a minha missão de vida transformar o outro. Eu já vi muitas mulheres nessa situação, em casamentos, que muitas vezes ela entra no casamento já com esse objetivo. Eu vou mudar ele. Ele vai se transformar. É a minha missão de vida. Muitas mulheres se colocam nessa situação. Eu falo mulheres porque é um público que eu atendo bastante e que traz muito essa demanda. E é muito da mulher fazer isso. Eu vejo que é muito comum. Eu vou mudar o meu marido. Quando ele casar comigo, ele vai se transformar. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa, pode ser um homem também, ao contrário, nessa situação, ela coloca toda a energia dela, toda a missão de vida dela, tudo que ela tem para mudar o outro. E muitas vezes isso é uma forma inconsciente de não lidar com as suas próprias questões. Eu tô tão voltada para o outro, tô tão preocupada com o outro, eu preciso fazer tanto pelo outro que eu não olho para mim. Então, quando você faz isso, de se focar muito na mudança do outro e se esforçar muito para que aquilo aconteça, você se distancia de você. É quase como uma justificativa para você não se olhar. E muitas vezes, a pessoa que faz isso, ela tem uma necessidade profunda de mudanças. Mas como ela não dá conta de fazer para ela, por ela, ela escolhe outra pessoa para fazer. Não, eu preciso fazer por ele. E aí você pergunta para a pessoa, e você? Como que você tá? Ah, não, comigo tá tudo bem, eu tô bem, eu tô aqui focada, quando na verdade não. E isso é muito comum de pessoas que têm alguma falta, ela faz o que ela gostaria de fazer para si, para o outro. Então isso é importante também de você entender que quando você tá muito focado assim no outro, dá uma olhadinha para você. Como é que você tá internamente? O que você precisa mudar? O que você precisa melhorar? O que você precisa aprimorar? Que às vezes é difícil olhar para algumas coisas suas, então você se foca no outro, porque aí você se exime dessa responsabilidade. E uma quarta razão, relacionamentos não sobrevivem à tentativa de mudar o outro. Você pode perceber, se você já viveu um relacionamento assim, ou conhece alguém que um fica tentando moldar o outro, dificilmente aquilo vai dar certo. É claro que um relacionamento longo, um casamento, um namoro, as pessoas elas se ajustam, elas se adaptam, elas crescem, elas amadurecem. Eu sempre falo assim, eu falei para uma paciente outro dia assim que se o seu marido ele tira coisas de você que te fazem crescer, por mais que doa, por mais que te irrite, por mais que seja difícil para você, se você cresce por causa daquilo, isso é bom. Não é que a pessoa está fazendo um esforço para te mudar, mas aquilo ali, aquela situação, aquele relacionamento te impulsiona a ser uma pessoa melhor. Isso é muito bom. Mas não no sentido de você mudar o outro para moldar, para fazer ela caber em algum lugar. Então, um relacionamento baseado nisso, dificilmente ele vai se sustentar, porque não é uma coisa natural, não é uma coisa recíproca. Então, em muitos relacionamentos, a pessoa sempre tem esperança de que o outro vai mudar, de que ele vai melhorar. Relacionamentos conturbados também, que muitas vezes se prolongam e se repetem os ciclos, as pessoas falam, não, mas ele vai mudar, ela vai mudar, vai melhorar. E você não vê um processo de mudança, você não vê um processo de evolução. Aconteceu uma falha, um erro, um problema, e aquilo ali fez com que o relacionamento amadurecesse, crescesse, a própria pessoa crescesse. Quando não tem isso, e só vai se repetindo, é um sinal de que aquele relacionamento está moldado na expectativa de mudar o outro. E isso vai te frustrar. E isso muitas vezes vai mostrar para você que você não dá conta, de que você não foi capaz de mudar. E não é assim que funciona. Se a pessoa não quer, como eu falei lá, a primeira razão, se a pessoa não decide por isso, dificilmente aquele relacionamento vai dar certo. Se ela não abre mão de algumas coisas para mudar, para melhorar, o relacionamento vai ser extremamente difícil, sim. Eu vou deixar um vídeo aqui para você no final que fala muito sobre isso, que muitas vezes a gente quer ajudar o outro e o outro não quer ser ajudado. Também tem isso. Pode ser que você esteja querendo fazer com uma pessoa uma mudança que ela de fato precisa. Ela precisa se olhar, precisa mudar alguns comportamentos, mas se ela não quer, não tem muito que você possa fazer. Eu sempre falo assim que a única coisa que você pode fazer para uma pessoa sem ela querer é orar. Você pode até ajudar, assim, mas ela nem vai saber.
Então você faz aquilo ali, a pessoa nem sabe, você está fazendo um bem para ela e tudo bem. Bem para ela, bem para você. Eu vou deixar um vídeo aqui para você também assistir, para você cuidar de si antes de tentar ajudar alguém. Se você é essa pessoa, né, eu falo assim, a síndrome da cuidadora, que quer mudar todo mundo, quer cuidar de todo mundo, mas olha para você primeiro, olha para si. Assiste esse vídeo também, que talvez isso traga algumas respostas para você nesse sentido de que não dá pra gente mudar o outro dessa forma. A gente muda o outro sim, muitas vezes, com o nosso próprio comportamento. A gente vai melhorando, vai se ajustando, vai evoluindo. Eu vejo muito isso na terapia também com os meus pacientes. Muitas pacientes que eu atendo falam isso pra mim, nossa, o meu marido fez isso diferente, o meu marido tá diferente. E aí eu pergunto, por que será que ele tá assim? Ah, porque eu comecei a agir diferente. Então, quando você começa a ser o exemplo, quando a pessoa começa a olhar pra você e muito mais pelas suas atitudes do que pelas suas palavras, a pessoa sim começa a ter um desejo de mudança. A gente ensina muito mais com atitude do que com palavras. Você pode ensinar coisas para as pessoas que estão à sua volta sem dizer uma palavra, só com o seu comportamento. Então esse vídeo aqui eu vou deixar no final, vai te ajudar com isso, para você se cuidar, para você se olhar antes de querer ajudar outra pessoa. Se você não está inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreve, é só clicar aqui, inscrever-se, tem vídeos 3 vezes por semana aqui. Tem o meu Instagram também, me acompanha lá, tem vídeos todos os dias, caixinha de pergunta. Tem a minha jornada do Encontre-se, que são 24 vídeos mais profundos ainda de autoconhecimento, para você mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Tem a minha lista de espera para terapia online. Todos os links de tudo que eu falei tá na descrição desse vídeo aqui. Eu espero que toda essa minha entrega aqui te ajude a você se conhecer mais, se entender mais e ser uma pessoa com muito mais autoconhecimento, que você consiga expandir aí a sua consciência sobre si e assim, quem sabe, ajudar a mudar outras pessoas também. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.